Uma das disfunções estéticas mais frequentes entre os indivíduos é a lipodistrofia localizada, sinônimo também de adiposidade ou gordura localizada. Esta condição, mesmo que discreta em alguns casos, é incômoda para muitos indivíduos e é o foco de tratamento em grande parte de clínicas estéticas. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo especializado, sendo um dos mais abundantes no nosso corpo, representando de 15 a 20% do peso corporal de homens e 20 a 25% em mulheres, tendo funções metabólicas como armazenamento de triglicerídeos, funções endócrinas e atuando como isolante térmico. Há dois tipos de tecido adiposo, sendo o branco, o que armazena gordura na forma de triglicerídeos, e o pardo, que é responsável pela termogênese. Quando o glicogênio está em excesso no organismo, é sintetizado em triglicerídeos para o armazenamento no tecido adiposo, na forma de gordura. Os adipócitos são as únicas células especializadas em armazenar lipídios na forma de triacilglicerol em seu citoplasma, assim como possuem todas as enzimas e proteínas reguladoras necessárias, tanto para a sintetização de ácidos graxos, lipogênese e estocagem de triacilglicerol em períodos com alta oferta de energia, quanto para mobilizá-los pela lipólise em períodos de déficits calóricos. A geração de energia pelo glicogênio é possível enquanto o corpo ainda não esgotou suas reservas energéticas. Portanto, a lipólise ocorrerá posteriormente por meio da queima de triglicerídeos armazenados nos adipócitos. A lipostrofia localizada se caracteriza pelo excesso de adipócitos presentes de forma desordenada em regiões do corpo, acarretando um aumento de volume localizado em algumas regiões, sendo os principais abdômen inferior, culotes, flancos e coxas. A ilustração aponta outras regiões que essa disfunção se apresenta recorrente. Essa condição pode ser desencadeada por influência hormonal, alimentação inadequada e hereditariedade, mas aumento de peso, sedentarismo, ingestão de hormônios e gravidez também estão associados. Existem dois depósitos de gordura diferentes, sendo os gerais aqueles que se mobilizam facilmente e os hereditários, resistentes ao emagrecimento, onde o metabolismo é mais lento, observando a necessidade de tratamentos estéticos para o tratamento de lipodistrofia localizada. Para a definição de um bom protocolo de tratamento, se faz necessária a avaliação minuciosa do indivíduo, sendo composta por identificação, anamnese, exame físico, medidas e testes, realizando reavaliações durante e ao final do tratamento para fins comparativos, assim como registros fotográficos. O exame físico deve iniciar pela inspeção, com o paciente em posição ortostática, na qual observa-se a forma do corpo. Androide, quando o acúmulo está presente na região abdominal. Ginoide, quando o acúmulo de gordura localizada está presente nos quadris e coxas. Ou padrão misto, intermediário entre o ginoide e o androide, caracterizado pelas figuras 2, 3 e 5. Na palpação, deve ser testado o trofismo da pele, condição muscular, presença ou ausência de rugosidade e também a sensibilidade dolorosa do paciente por meio do teste de preensão. Deve-se realizar também medidas e testes como índice de massa corporal, calculado pela divisão entre peso e altura ao quadrado do paciente. Medidas antropométricas, como dobras cutâneas, também podem ser feitas, na qual utiliza-se um adipômetro ou plicômetro em pontos específicos. Pode-se também realizar medidas de circunferências com a perimetria, utilizando fitas milimétricas para medir a circunferência dos segmentos estabelecidos da paciente e também os testes de quadril e abdômen. Dentro do exame físico, há dois testes que a gente pode realizar para diferenciar lipodistrofia localizada de flacidez muscular. Então, convidamos vocês a realizarem eles conosco. Um deles chama-se teste do quadril, no qual diferencia a lipodistrofia localizada dos culotes de uma flacidez muscular glútea. Para ele, o fisioterapeuta vai sentar-se de frente para o paciente e o paciente vai ficar em posição ortostática, com 90 graus de abdução dos ombros. Então, o fisioterapeuta vai solicitar uma contração isométrica dos glúteos, até que visualize os resultados. Se o culote desaparecer durante a contração, o paciente apresenta flacidez muscular e não adiposidade localizada. Caso o culote permaneça durante a contração, o paciente apresenta adiposidade localizada. Outro teste chama-se teste do abdômen, que pode ser composto por duas fases. Na primeira fase, o fisioterapeuta vai sentar-se lateralmente ao paciente, que vai ficar em posição ortostática com 90 graus de abdução dos ombros. Então, o fisioterapeuta vai solicitar uma contração isométrica do abdômen sem elevação dos ombros. O fisioterapeuta deve traçar uma linha vertical. Caso o abdômen superior e inferior desaparecerem, o paciente apresenta uma disfunção estética relacionada à flacidez muscular. Se o abdômen ainda apresentar protusão, o paciente apresenta adiposidade localizada abdominal. A segunda fase do teste do abdômen é realizada com o paciente deitado sobre uma maca. O fisioterapeuta também vai solicitar uma contração isométrica do abdômen sem elevação do tórax. Se o abdômen diminuir de volume, indica flacidez muscular abdominal. Se o abdômen não diminuir de volume, é indicativo de lipodistrofia localizada. A criolipólise é um tratamento não invasivo por meio da paniculite induzida pelo frio, utilizando a exposição controlada ao frio com temperaturas em torno de -5 a -15 graus Celsius para ocasionar uma redução gradual de gordura subcutânea utilizando a difusão térmica, atingindo seletivamente os adipócitos, sem causar danos à derme e epiderme. A criolipólise é mais indicada para pacientes que têm um peso normal
com protuberância de gordura discretas, observando que, nesses casos, a técnica fornece tratamento eficiente do acúmulo de gordura localizada de forma segura e gradual, sendo que a exposição a baixas temperaturas por 20 a 30 minutos resulta em redução significativa de gordura. A figura acima representa as etapas do processo de lesão apoptótica no tecido gorduroso pela criolipólise, onde após sua aplicação, figura 1, ocorre o resfriamento dos adipócitos, figura 2, e ao longo de 30 dias ocorre a consumação da apoptose e morte dos adipócitos, figura 3, e, após 90 dias, ocorre a eliminação efetiva dessas células, figura 4. A tabela abaixo foi retirada do livro Terapêutica em Estética, Conceitos e Técnicas, que resumiu o processo que a criolipólise induz sobre os adipócitos, segundo a literatura. Observamos que, imediatamente após, não ocorre nenhum dano, mas de 24 a 72 horas começa a reação inflamatória. Em 14 dias, se desenvolve uma paniculite intensa e do 14º até o 30º dia, macrófagos começam a digerir os adipócitos apoptóticos, sendo que as células de gordura danificadas começam a ser eliminadas. A partir dos 30 dias, a inflamação diminui e de 60 a 120 dias ocorre a efetiva eliminação dos adipócitos. O dispositivo da criolipólise é composto por uma manopla em forma de copo que utiliza um vácuo moderado para sugar uma prega de pele e gordura, posicionando entre duas placas de resfriamento que executam a extração de calor, proporcionando um resfriamento da temperatura local, causando paniculite fria e morte adipocitária por apoptose. As contraindicações da criolipólise são, entre outros, hérnia umbilical ou inguinal no local da aplicação, gestação, lesões inflamatórias e ou infecciosas na pele no local de aplicação, assim como feridas abertas, alterações de sensibilidade, cirurgia recente no local, trombofilia, diabetes, artrite reumatoide e pouca gordura no local de aplicação. Na imagem da esquerda foi utilizada a criolipólise em 21 voluntários a uma temperatura de menos 8 graus durante 60 minutos, utilizando o dispositivo convencional da criolipólise Polaris da marca Ibramed. Os autores apontaram que o tratamento reduziu a espessura da camada de gordura, assim como melhorou a rigidez da pele. Na imagem da esquerda, as figuras A e C demonstraram a área de tratamento antes do procedimento, e as figuras B e D 90 dias após, com visível redução do excesso de gordura. As imagens da direita referem-se também ao tratamento de criolipólise, sendo que a superior é o resultado obtido após 40 dias de uma sessão de 60 minutos e a inferior é o resultado obtido após 2 sessões de 60 minutos da técnica. Outro equipamento muito utilizado para o tratamento de gordura localizada é o ultrassom. A frequência de 3 MHz é a mais indicada para tratamentos estéticos, visto que as ondas sonoras de maior frequência são absorvidas pelos tecidos mais superficiais, e a forma mais indicada para o tratamento de adiposidade localizada é o modo contínuo, em virtude do efeito térmico obtido desta maneira, assim como um grande efeito mecânico. As contraindicações desse equipamento são aplicação sobre útero gravídico, área cardíaca, tumores, implante metálico, processos infecciosos, feridas abertas, tromboflebites e varizes. No estudo de Lopes e colaboradores, utilizou-se ultrassom de 3 MHz para o tratamento da gordura localizada, no qual foram realizadas 10 sessões de ultrassom de superfície grande, da marca Skinner, na região inferior do abdômen por 20 minutos, com intensidade de 1 watt por centímetro quadrado, e frequência de 3 MHz em modo contínuo durante 8 semanas. Esse protocolo resultou em resultados satisfatórios comparando o pré- e pós-tratamento, como podemos observar nas imagens. Em toda aplicação de ultrassom ocorre a cavitação, onde as moléculas e células presentes no feixe ultrassônico oscilam, formando bolhas. Podem ocorrer 2 tipos de cavitação, sendo a estável, onde as bolhas geradas oscilam constantemente dentro das ondas ultrassônicas, mas permanecem intactas, ou a instável, na qual as bolhas irão oscilar até sua implosão, e a força gerada por esta pode causar ruptura e morte celular através de processos mecânicos, rompendo a membrana do adipócito, sendo mais benéfica para o tratamento de lipodistrofia localizada. A ultracavitação, também chamada de lipocavitação, é outra forma de utilização de ondas ultrassônicas para o tratamento de lipodistrofia localizada, produzindo tensões mecânicas que fazem com que as ondas ultrassônicas vibrem em tecido, ocasionando intenso efeito de morte adipocitária, gerando grande perda de tecido adiposo. Pode ser considerada como uma forma diferenciada de ultrassom terapêutico, na qual produz energia ultrassônica, sendo igual ou maior do que 3 watts por centímetro quadrado na região específica do tratamento, gerando alto nível de cavitação instável ou efeito térmico lesivo, em um local e em profundidades definidas. Esta técnica proporciona um tratamento localizado, possibilitando o aumento da intensidade do feixe ultrassônico no foco desejado e possibilita trabalhar com uma distância focal definida. Dentre as contraindicações da ultracavitação, encontram-se doenças hepáticas, gestantes, neoplasias e metástases, lesões na pele como inflamações e dermatites, insuficiência renal, patologias cocleares e auditivas e doenças metabólicas que dificultam o metabolismo da gordura liberada dos adipócitos.
No estudo de Gomes e Carmo, se realizou 10 sessões de ultracavitação em uma paciente uma vez na semana, utilizando o aparelho Cavix da marca KLD na região de abdômen e flancos. A dose utilizada na região abdominal foi de 50 watts no modo de emissão contínua, e para a região de flancos utilizou-se 30 watts também no modo contínuo. Após o protocolo, observou-se diminuição de 3,6 kg em seu peso corporal, reduções significativas na perimetria referentes a medidas abdominais e reduções também na adipometria, com 6 mm a menos na prega cutânea abdominal. Observa-se também significativa redução da gordura localizada pelos registros fotográficos antes e após o procedimento. O ultrassom focalizado, FUS, também é caracterizado por utilizar um padrão convergente de emissão de ondas sonoras focalizadas, no qual sua energia se concentra pontualmente em determinada profundidade, produzindo um feixe ultrassônico convergente que é capaz de gerar calor intenso nas estruturas tratadas, desencadeando alto poder destrutivo. Fonseca e colaboradores utilizaram ultrassom focalizado através do equipamento Sonofox da Ebramed no tratamento de gordura localizada abdominal. O primeiro grupo, composto por 7 mulheres, recebeu 6 sessões de FUS seguidas de 5 minutos de massagem manual no local tratado, uma vez por semana. O segundo grupo, com 23 mulheres, recebeu 10 sessões de FUS seguidas de 5 minutos de massagem manual no local tratado, 2 vezes na semana. Utilizou-se frequências de 1,8 MHz e potência entre 18 e 22 watts por disparo. Uma paciente foi submetida à abdominoplastia e recebeu uma única sessão 24 horas antes da cirurgia. Uma amostra da pele foi coletada para análise histológica apresentada, onde as imagens A e C representam adipócitos no início do estudo. As setas das imagens B e D indicam células rompidas ou desnaturadas e membranas colapsadas. Abaixo, apresenta-se fotografias que mostram diminuição da espessura de gordura nos dois grupos, comparando o início e após o tratamento. A carboxiterapia consiste na administração de gás carbônico ou CO2 através de uma injeção diretamente nas áreas a serem tratadas. Por meio da infusão deste gás, obtém-se ações bioquímicas no tecido conjuntivo. Também causa o processo inflamatório com o objetivo de estimular a cicatrização e reconstituição tecidual, além de proporcionar estímulo circulatório sanguíneo, visto que este aumenta a concentração de oxigênio tecidual, promovendo vasodilatação, melhora da circulação sanguínea e ativação do metabolismo local. Para os casos de lipodistrofia localizada, deve-se utilizar o plano de aplicação hipodérmico, onde há a introdução da agulha completa com angulação de 45 graus, fazendo com que o CO2 alcance a hipoderme. O volume de gás injetado deve ser o mínimo até visualizar a distensão da pele, e o fluxo ideal deve estar entre 80 e 150 ml por minuto, para promover lipólise e estimular a formação de tecido conjuntivo. Dentre as contraindicações da carboxiterapia, algumas delas são infarto agudo do miocárdio, angina instável, insuficiência cardíaca, gravidez, epilepsia, doenças infecciosas virais e fúngicas agudas, herpes simples e zoster, neoplasias no local de aplicação, além de lúpus e manifestação imunológica local, como alergias, pruridos e urticárias. A drenagem linfática manual tem como funções a desintoxicação do organismo, ativar o sistema imunológico, atuar como relaxante muscular e de potencializar a função do sistema linfático. Considera-se essa técnica como uma coadjuvante para o protocolo de tratamento para lipodistrofia localizada, visto que ela sozinha não elimina a gordura e nem remodela os tecidos, mas é utilizada após alguma conduta que ocasione edema ou retenção dos líquidos corporais, visando potencializar os resultados. As contraindicações da drenagem linfática manual são insuficiência renal, câncer diagnosticado e não tratado, pré-cancerose de pele, inflamações crônicas e agudas, trombose e tromboflebites, hipertiroidismo, insuficiência cardíaca congestiva e hipotensão arterial importante. No estudo de Saraiva e colaboradores, se avaliou a eficácia da associação de carboxiterapia com drenagem linfática manual, sendo realizado 8 sessões de carboxiterapia utilizando o aparelho de carboxiterapia da marca Ebramed, com parâmetros de fluxo de 70 ml por minuto e tempo de até hiperemia local, associado à drenagem linfática manual ao método Voder 2 vezes na semana com duração de 50 minutos. A imagem apresenta registro fotográfico comparando antes e após o tratamento, observando diminuição na circunferência abdominal significativa, correspondendo à redução de 2,60%. A eletrolipólise ou eletrolipoforese é uma técnica que utiliza vários pares de agulha ligados a uma corrente elétrica de baixa intensidade, mais ou menos 25 Hz. As agulhas são geralmente longas e finas, medindo aproximadamente 0,3 mm de diâmetro e de 5 a 15 cm de comprimento. A conexão das agulhas com a corrente elétrica forma um campo elétrico entre elas, o que possibilita uma atuação direta no nível de lipídios e adipócitos acumulados, além de modificar o meio artificial, facilitando trocas metabólicas e a lipólise. As contraindicações absolutas da eletrolipólise são aplicação em pacientes com insuficiência renal crônica, utilização de anticoagulantes e corticosteroides, gravidez e alterações dermatológicas no local. Algumas contraindicações em relação à eletroterapia também são importantes.
como transtornos cardíacos, cardiopatias congestivas, marca-passo, trombose venosa profunda e neoplasias no local de aplicação. O estudo realizado por Garcia e colaboradores aplicou a técnica em uma paciente de 42 anos. Foram realizadas 8 sessões por meio do aparelho de microcorrente da marca Tony Derme, utilizando 10 agulhas de acupuntura a cada sessão, com um diâmetro de 0,3 mm e 0,75 cm de comprimento, as quais foram distribuídas em pares inseridas no tecido subcutâneo do flanco direito, como mostra a figura 2 à esquerda. Os parâmetros utilizados foram modo de inversão automática a cada 2,5 segundos e frequência de 30 Hz, com intensidade de acordo com a sensibilidade da paciente. As sessões tiveram duração de 50 minutos cada, 2 vezes na semana. Houve redução de 19,86% do tecido adiposo local, assim como uma significativa melhora no aspecto estético da região tratada, como podemos observar nas figuras 7 e 8, que compara a região tratada antes e após o procedimento. A lipodistrofia localizada é uma disfunção estética muito comum, sendo motivo de busca e foco de tratamento para muitos pacientes. Através desse trabalho, foi possível identificar quais são os principais e mais eficazes recursos para o tratamento da lipodistrofia localizada, segundo a literatura, observando ótimos resultados para técnicas de criolipólise, ultrassom, ultracavização, carboxterapia e eletrolipólise.